Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós estaremos fazendo a exposição dos versículos 3 a 8 do capítulo 12. A primeira exposição foi os versículos 1 e 2, aonde nós falamos da nossa relação com Deus, corpos consagrados e mentes renovadas. E agora nós faremos a exposição dessa segunda subdivisão do capítulo 12. Nós iremos falar na nossa relação com nós mesmos, pensando em nossos dons com moderação, que é os versículos 3 a 8. E sem delongas aqui, sem demora, nós iremos iniciar essa exposição. Lembrando que aqui no capítulo 12 começa a segunda parte da carta, que é a parte prática, porque para Paulo, teologia e prática andavam de mãos juntas. Não adianta só teoria, é a prática. Como deve ser o nosso dia a dia, como não deve ser o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso falar em relação aos nossos irmãos da igreja, né, os nossos irmãos em Cristo e aqueles que não são, como um crente deve se comportar em uma sociedade sem Deus. E agora, Paulo vai falar dos dons espirituais. Olha só os versículos 3 a 8, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, que exerça com alegria. Então aqui, Paulo, depois de falar da nova vida em Cristo, como justificado deve oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto razoável, o culto espiritual, o culto racional. E o crente não deve se conformar ou andar segundo os padrões do mundo, desse mundo tenebroso, desse sistema anti-Deus, mas deixar que sua mente se transforme, né? E se renove dia após dia, para que ele possa experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ele agora, no versículo 3, ele começa a falar e mostrar do desenvolvimento da fé desses crentes e os dons do Espírito Santo que compartilha e distribui segundo a sua soberania, segundo o seu propósito. No versículo 3 ele fala o seguinte: porque pela graça que me foi dada a Paulo, digo a cada um de vós ou de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, não pense que você é alguma coisa. Não pense com a soberba, com arrogância, com empáfia, porque se você foi justificado pela fé, não é mérito seu. Os méritos da justificação é de Cristo Jesus. Os méritos não é do ser humano. A salvação não é do ser humano. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. O ser humano não pode chegar a Deus por conta própria. Se Deus não estender a mão da graça, se Deus não estender a mão da misericórdia, se Deus não jogar a boia da graça, a boia da misericórdia, para tirar o homem do lamaçal do pecado, ele vai morrer afogado em suas mazelas, em suas ruínas, em seus pecados. Porque pela graça que lhe foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Aí Paulo continua, a parte B do versículo 3. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você vê que cada um desenvolve de um jeito. Outros desenvolvem de maneira rápida e outros são mais lentos. Porque o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, reparte a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, a fé naquilo que ele pode fazer e naquilo que ele pode realizar. Ele reparte, ele dá conforme a medida de cada um. Há um progresso. Uns caminham a 100 por hora, outros caminham a 80, a 60, a 50, a 40. Cada um vai avançando na proporção da fé que Deus lhes deu. E no versículo 4 e 5, Paulo vai falar, né, e essa metáfora aqui sobre o corpo, né, ele desenvolve melhor lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, onde ele fala dos dons espirituais e também do corpo. Mas aqui ele já fala, né? Claro que lá é uma versão ampliada, que ele vai falar que nós somos o corpo de Cristo e o cabeça do corpo é Cristo Jesus. E olha só o que ele fala no versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É só você olhar o seu corpo, a anatomia humana. São membros diferentes. A orelha ou os ouvidos é diferente do nariz. O nariz dos olhos. Os olhos, o nariz e os ouvidos, a audição é diferente da boca. A boca, o nariz, os olhos e os ouvidos são diferentes das mãos, dos dedos, dos pés e assim sucessivamente. São membros diferentes e funções diferentes, mas cada membro trabalha para o corpo caminhar, o corpo andar. Porque imagina, ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, se a mão falasse para o pé que não ia se movimentar, ou o pé falasse para a mão que não iria andar, ou se a boca não quisesse mais falar, se os olhos não quisessem mais enxergar, os ouvidos a ouvir, né? O nariz não quisesse mais cheirar, como seria, né, o corpo? O corpo entraria em um estado de desarmonia total. Mas não, cada membro trabalha, cada membro do corpo, tá, tem funções diferentes e trabalham para a saúde do corpo. Assim é a igreja. Nós temos vários membros e cada membro desempenha uma função. Cada membro tem uma função. Nem todos os membros não trabalham de igual forma. Tem funções diferentes, mas todos os membros do corpo de Cristo, os crentes, têm funções diferentes, mas essas funções ajudam para a saúde do corpo, que é a igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Porque assim como num só corpo, é um corpo só, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também é os dons. Por isso que na igreja o Espírito Santo compartilha os dons segundo a medida da fé de cada um, ou segundo a necessidade de cada um. Ele dá o dom de línguas a um, a outro ele dá o dom de interpretação de línguas, a outro ele dá o dom de profetizar, a outro ele dá o dom de discernimento de espírito, a outro ele dá o dom da fé, a outro ele dá o dom de cura, a outro ele dá o dom de operação de maravilhas, e assim sucessivamente, porque o Espírito conhece a necessidade da igreja, o Espírito conhece o que a igreja precisa e ele compartilha ou distribui os dons segundo a necessidade de cada um. E se você for, e eu gostaria de citar aqui, porque está no contexto, e eu não estou fugindo do texto, 1 Coríntios, o capítulo 12, olha só o que Paulo vai falar, que a Trindade está na distribuição dos dons. A Trindade está na distribuição dos dons. Os versículos 4, 5 e 6 de 1 Coríntios. No capítulo 4, Paulo vai falar do Espírito Santo. Ora,
os dons são diversos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Os dons são diversos. Dons aqui é carismas. Os presentes são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, ele vai falar sobre Cristo Jesus. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor, que é Cristo, é o mesmo. No versículo 6, ele vai falar sobre o Pai. E há diversidade nas realizações dos serviços e dos dons. Aqui eu estou acrescentando. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, no versículo 4, nós temos o Espírito distribuindo os dons. No versículo 5, nós temos o Filho distribuindo os serviços no corpo. E no versículo 6, nós temos Deus operando tudo em todos. Então, você vê a Trindade na distribuição dos dons. Assim como o corpo humano tem vários membros e cada membro desempenha uma função para a saúde do corpo, assim a igreja. Nós somos os membros do corpo de Cristo e Deus compartilhou, por meio do seu Espírito, dons diferentes, diversificações de dons para cada um, para a saúde do corpo espiritual da igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Que é o versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. São funções diferentes. Eu citei aqui os olhos, enxerga, a boca fala, o ouvido ouve, as mãos apalpam, os pés andam e assim sucessivamente. Olha o versículo 5. Assim também, ele vai explicar o que ele falou no versículo 4. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Logo, não pode haver vaidade. Porque se um membro fica doente, todo o corpo adoece, todo o corpo sente a dor. Então, não existe essa ideia de dons mais importantes do que outros. Porque é um corpo só. E o Espírito compartilha e dá os dons segundo a necessidade do corpo. Porque o Espírito é soberano. O Espírito conhece a igreja. O Espírito conhece as profundezas da alma da igreja. O Espírito sonda os corações. O Espírito conhece. Cristo conhece a sua igreja, porque ele comprou ela. Assim também nós, embora sejamos muitos membros, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Aí o versículo 6, ele vai falar dos dons. Temos, porém, diferentes dons. Assim como o corpo humano tem diferentes membros, tá? Os dons é a mesma coisa. Temos, porém, diferentes dons, presentes, carismas, segundo a graça que nos foi dada, a graça de Deus que nos foi dada. Aí ele vai falar sobre os dons. Primeiro, profecia. Eu, como sou pentecostal, profecia aqui tem um duplo sentido. A profecia é como a palavra de Deus falada, a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus como pregação do evangelho. Todas as vezes que o pregador está pregando, está falando, ele é um profeta. E a Bíblia é a verdadeira profecia. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Ela é a autêntica profecia. Primeira coisa. A segunda coisa, ou segundo sentido, profecia no sentido que Deus usa alguém, tá, para exortar, para consolar e para edificar. Como também a palavra pregada, ela exorta, e exortar é animar, exortar é encorajar. Ela também fortalece, ela também anima, ela também chama atenção, ela também admoesta. Assim também alguém que é usado em profecia para trazer uma palavra, o dom de profecia, tá? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque se alguém falar fora dos padrões da palavra de Deus, deve ser rechaçado e deve ser também disciplinado. Porque a profecia é de acordo com a palavra de Deus. A régua para medir a profecia é a palavra de Deus. Então Deus pode usar alguém para falar algo que ninguém saiba,
para trazer uma mensagem de conforto ao coração de uma pessoa, ou revelar os segredos do coração da pessoa. E esses segredos não é para envergonhar a pessoa, mas é para trazer paz, trazer segurança, trazer conforto para essa pessoa. Então eu entendo aqui, como pentecostal, que a profecia é tanto a palavra de Deus pregada, a Bíblia sendo exposta por nós, que somos pregadores do Evangelho, mas também que Deus pode usar alguém, um dom de profecia, para trazer uma mensagem, para exortar, para consolar e para edificar alguém. Então, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, que seja segundo a proporção da fé. Versículo 6. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, se dedique ao ensino. O ministério de ensino está sendo muito negligenciado. Pregar também é ensinar. Mas, às vezes, muita gente negligencia o ensino e Deus chama alguns para esse ministério. Os presbíteros, que tem a ideia ali, carrega a ideia de ancião, alguém maduro, né? Um bispo, um ancião, um gestor, um administrador, né? Um supervisor, aquele que supervisiona, aquele que olha por cima, aquele que vigia o rebanho, a igreja. Né? Ele tem que ser apto para ensinar. Aqueles que trabalham na obra de Deus, que têm o dom do ensino, devem se dedicar ao ensino, orando, se santificando, se consagrando, lendo, estudando, para entregar a mensagem de Deus para o povo. Então, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, se dedique ao ensino. Versículo 8. O que exorta, e exortar aqui é o que anima, aquele que anima, porque a palavra exortar, deixa eu pegar aqui para vocês agora. A palavra exortar, queridos, significa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no dicionário. Exortar. Porque muita gente pensa que exortar é puxar a orelha, chamar a atenção. Não. Exortar significa dar estímulo, animar, estimular. É isso que significa exortar. E o versículo 8 fala: o que exorta, ou aquele que anima, né, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside, ou aquele que governa, que Deus chamou para governar, para presidir, que tem um dom da liderança, que lidera, que preside, que faça isso com zelo. Né? E tem aqueles que exercem misericórdia, o dom da misericórdia para com os outros. E se tem, que faça isso com alegria. Então, assim como o corpo tem vários membros, assim como o corpo, né, tem membros diferentes, em funções diferentes, mas trabalham para a saúde do corpo, assim também os dons espirituais, o Espírito Santo concede a cada um para a saúde espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja. Então os dons não são para a autoproclamação do indivíduo, não é para a exaltação do indivíduo, mas sim para a glorificação do nome de Cristo. Os dons não cessaram, queridos, os dons continuam. Todo aquele que lê a Escritura, que lê a Bíblia, sabe que os dons estão aí disponíveis. Não adianta você pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma caixinha e falar: o Espírito Santo só operou lá na época dos apóstolos. Os dons não existem mais, dons cessaram. Não existe um texto falando que os dons cessaram. E quando eu falo dos dons, eu não falo de bagunça. Eu sei que eu sou pentecostal. Muitas vezes nós temos exageros no nosso meio pentecostal em nome dos dons. Exageros, de fato. Vários vídeos aí na internet você vê pessoas brincando com os dons espirituais. Agora, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo não proíbe os dons. Paulo proíbe os exageros, as meninices, tá? A incredulidade.
Paulo está eliminando a soberba espiritual, né, dos crentes de Corinto, porque pensavam que eram espirituais. Aí Paulo fala, não, vocês são carnais, vocês são meninos. E Paulo ensina a eles a forma correta de se usar os dons espirituais. Então os dons espirituais são bíblicos, são para a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Espírito Santo estará concedendo, dando os dons espirituais conforme a necessidade do corpo de Cristo, conforme a necessidade da igreja, segundo a medida da fé de cada um. Então, os dons espirituais é para servir a igreja, servir o próximo, servir um ao outro, não para autoglorificação, não para soberba espiritual, petulância, arrogância, pescoço duro, dura cerviz. Não, os dons espirituais é para servir a igreja, servir o próximo, com amor, com carinho, com graça, misericórdia, dedicação. Então você vê o dom de profecia, você vê o ministério, você vê o dom de ensino, você vê a exortação, você vê a contribuição, você vê o dom daquele que preside, que exerce liderança. E se é para presidir, presida com zelo. Aquele que exerce misericórdia, e se exerce misericórdia, exerça com alegria, com amor, com temor. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Todos aqueles que se oferecem a Deus, oferecem seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, e não deixe a sua mente se padronizar ou padroniza a sua mente conforme o modelo do mundo ou padrão do mundo, mas renova a sua mente, ou deixa a mente se transformar, tá? Renovando-a, eles experimentam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E com isso, os dons espirituais vai sendo distribuídos conforme a medida da fé de cada um e auxiliando uns aos outros, ajudando uns aos outros para o corpo de Cristo ter saúde espiritual. E aqui, queridos, nós terminamos mais uma exposição. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.